Olá amigos, é um prazer estar com vocês novamente. Hoje eu vou falar um pouco da minha história e também daquilo que acontece no momento evolutivo atual. Esta semana eu via alguém na internet conclamando as pessoas a pensarem o seu voto, mas ele não falou de política, ele falou de responsabilidade com o futuro. Dizia ele que nós devemos usar a inteligência, analisar os fatos, os acontecimentos, analisar o que ocorreu no passado do nosso país para poder fazer uma escolha inteligente, saudável, tranquila para o futuro. Ou seja, ele conclamava a todos nós que somos os terapeutas do Brasil, porque somos nós que conduzimos as coisas através das nossas possibilidades, que é o nosso voto, a nossa possibilidade. E ele dizia que qualquer erro nosso neste momento pode refletir em nós mesmos, como tem ocorrido nos outros países, mas também nos nossos filhos e netos. E futuramente, nossos filhos e netos poderão olhar para trás e nos amaldiçoar pelas péssimas ou más escolhas, ou escolhas não inteligentes, não pensadas, que nós podemos fazer. O futuro está com certeza em nossas mãos. Dizia Jesus que o talismã mais precioso que alguém poderia possuir era o minuto que passa, porque é no minuto que passa que você decide o seu futuro. Você resgata seu passado, analisa seu passado, observando os erros cometidos, as pessoas que você se envolveu ou avalizou, as pessoas que você se associou, se atrelou de alguma forma. O momento presente é o momento propício para você fazer uma análise sobre isso, sobre a qualidade e a natureza das tuas escolhas e poder preparar um futuro melhor para não lamentar as consequências depois. Basta, diz um provérbio popular, que quando nós vemos as barbas do vizinho arder é incendiar, nós devemos colocar as nossas de molho. Hoje nós vemos os nossos vizinhos com seríssimos problemas e devemos tomar os cuidados para terapeutizar as nossas escolhas de forma inteligente e clara, para não cometermos os mesmos erros e lamentarmos depois. Na minha história evolutiva, eu nasci no interior e sempre, desde muito criança ainda, eu tinha seríssimos problemas de pesadelos horrorosos que me atormentaram muito. Foi uma longa fase de muita perturbação, um tanto doentio, sempre com dificuldade, mas sempre com a autodeterminação bastante afiada, digamos assim, no sentido de enfrentar e vencer as dificuldades que fossem surgindo. Desde cedo, logo que eu aprendi a ler, então, e aprendi cedo, praticamente minha mãe me ensinou as primeiras letras, deu início a esse impulso e a partir dali praticamente eu me desenvolvia como se eu já trouxesse essa experiência já bastante ativada na memória remota e acessando essa memória remota, então não foi difícil aprender daí para frente. E já entre 6 e 10 anos eu já buscava ou encomendava livros de uma editora que antigamente era Edições Ouro, eu nem sei se existe mais essa editora, e a gente comprava pequenos livros, eram livros de bolso, né? E eu lia muito e sempre comprando livros dessa editora, e lembro perfeitamente que eu já lia A Essência da Sabedoria de Confúcio, que foi um filósofo chinês que recomendava o caminho do meio, ou seja, o caminho do equilíbrio, nem muito ao mar, nem muito à terra. Então, desde cedo eu pensava, eu gostava, eu tendia para esse lado da filosofia, do entendimento da natureza humana, do espírito humano, a realidade do espírito humano. Para complementar isso, meu pai sempre consultava os curandeiros da região para buscar resolver seus problemas, entender as suas dificuldades, e eu sempre acompanhava essas visitas. E, por outro lado, esses curandeiros também visitavam a nossa casa no interior. Então era sempre um momento muito interessante, muito esperado,
de muita expectativa esses momentos para ver o que acontecia naqueles momentos, e eu observava as incorporações que eles faziam, que na época eu não entendia nada, mas eu fui me interessando em estudar por isso e aprender. Continuei acompanhando esses trabalhos, muitas vezes sendo menino ainda, sendo convidado a acompanhar as pessoas que iam nos curandeiros, e eu podia ver de perto esse trabalho, tentar entender o seu significado, observar as reações e a resolução dos problemas, que eram muitos, mas que se resolviam na medida que iam tratando com essas pessoas. A nossa casa, desde cedo no interior, desde criança, eu lembro dos fenômenos físicos que ocorriam com interferências espirituais e fenômenos para nós inexplicáveis. Mas aquilo funcionou como um grande estímulo para o meu estudo, a minha dedicação ao estudo e à observação daquilo que está relacionado com a mediunidade, com o psiquismo, com a manifestação de espíritos, enfim, com todo esse lado oculto o entendimento da magia, de como ela acontecia, como ela funcionava, como era construída, como que se desfazia e tudo. Então, foi uma experiência valiosíssima. Mais tarde, adentrei os portais da Umbanda para fazer um estágio, e não foi muito longo, foi um estágio de 5 anos, mas foi muito intenso na área da Umbanda. Aprendi muito sobre isso, sobre essa religião, que a Umbanda é uma religião tipicamente brasileira, mesclada por tradições africanas, da Umbanda africana, e me trouxe muitos ensinamentos, e também conheci alguns amigos espíritos que atuam nessa área. Da Umbanda migrei para a doutrina espírita, porque eu gostava muito de ler sobre o que eu fazia, e na época a Umbanda tinha poucos livros, ou pelo menos eu não sabia como acessar as fontes onde estavam os livros, a literatura umbandista. Só mais tarde fui conseguir isso, e então comecei a ler livros espíritas, e aí me interessei tanto que migrei para a doutrina espírita e fui fazer cursos e aprendizados nessa área, permanecendo durante 15 anos estudando e participando de um centro espírita aqui em Lages, onde também me foi extremamente útil o aprendizado, mas eu desejava ir mais além. Eu queria entender os fenômenos, os acontecimentos, as incorporações, e ali não era permitido. Mesmo tendo feito um curso nessa área, dentro dessa casa, eram muito restritos os trabalhos com espíritos, o socorro a espíritos, e eu queria trabalhar com isso. Então, na sequência dessa experiência, desses estudos, eu acabei começando um grupo de estudo e de trabalho que progrediu rapidamente, tanto que em 3 meses praticamente, de 2 que nós começamos o estudo, começamos em 2 e tivemos uma progressão geométrica, porque na primeira semana nós 2 fizemos a reunião, na segunda semana nós dobramos a plateia, o auditório, estávamos em 4, quer dizer, um crescimento praticamente de 100%. E daí em diante, 2 meses depois, nós éramos quase 80 pessoas estudando. Durante a trajetória também da minha vida, fui interno de colégios maristas, trabalhei dentro do colégio, estudava e trabalhava, e isso também me trouxe muitas experiências interessantes, vivências interessantes, observando um pouco de longe, porque nós só não podíamos participar de muita coisa do que ocorria dentro do colégio, das reuniões, mas observávamos muita coisa. Foi um aprendizado muito rico também sobre a vida dos religiosos. Lemos bastante sobre o assunto, mas seguimos pelo caminho da doutrina espírita. Foram muitos anos, hoje eu acredito que mais ou perto de 50 anos de estudos dentro da doutrina espírita, e pelo mínimo 40 de aprofundamento sobre o animismo e o psiquismo, sobre a natureza humana e sobre o funcionamento da natureza humana e da realidade espiritual, dessa interação
que ocorre permanentemente, porque nós não somos seres humanos que vamos para o mundo espiritual, nós somos espíritos vivenciando uma condição humana temporariamente. Então, nós não vamos para o mundo espiritual estagiar, nós estamos estagiando como encarnados, porque nós somos espíritos, então somos espíritos milenares, criados um dia, não somos eternos, porque eterno é só Deus, que não teve começo e nem terá fim, mas nós tivemos um começo, então nós somos imortais, mas não eternos. E com isso, dentro dessa experiência, dessa busca de aprendizado, nós enveredamos também os caminhos das terapêuticas, começando com a hipnose, que nos interessou desde muito cedo, já enquanto estudávamos numa cidade vizinha aqui, que era Vacaria, num colégio marista, nós já praticávamos a hipnose, já nos interessávamos por esse assunto e procurávamos praticar. Adquirimos algum conhecimento, alguma experiência nessa área, aprendemos outras técnicas ao longo dessa trajetória, trabalhamos com reiki, trabalhamos com acupuntura auricular, trabalhamos com florais, com cinesiologia ou kinesiologia, alguns dizem, e um pouco de doim, enfim, aprendemos um pouco de tudo, reflexologia, aprendemos um pouco de tudo nesse campo, até começarmos então com o estudo aprofundar o estudo sobre as questões obsessivas, as interferências de espíritos na vida das pessoas, de espíritos em desarmonia ou mal intencionados, porque o maior problema não são obsessores, são espíritos em desarmonia que são associados a nós, antigos parceiros de desmandos, de desequilíbrios, vítimas. Os que foram vítimas podem se tornar obsessores, mas a grande maioria são parceiros de vícios, parceiros de condutas inadequadas, espíritos que seguiram o nosso exemplo, enfim, do nosso grupo associado, digamos assim, por N motivos e N razões. Mas, após nos aprofundarmos nesse estudo e na prática, no entendimento do funcionamento da mediunidade, da ação dos espíritos sobre as pessoas encarnadas, começamos a perceber que haviam outros elementos, outras interferências que iam além dos espíritos. Então nós influímos pelo estudo da terapia de vida passada, trabalhamos com regressão mais de 20 anos com a TVP, aprendemos muito sobre isso, tivemos uma clientela bastante dilatada, praticamente vivíamos de agenda cheia, porque as pessoas buscam muito a compreensão de si mesmo, a resolução de problemas que às vezes a ciência medicamentosa não resolve, e o entendimento de determinadas situações, determinadas condutas, determinadas circunstâncias que ocorrem na vida da pessoa, ou que a pessoa é envolvida e que não sabem explicar, querem ter um entendimento sobre aquilo. Depois da TVP, após o aprofundamento, o estudo, a prática, começamos a perceber que havia algo mais ainda para ser buscado e estudado no ser humano. Então nós já tínhamos um conhecimento razoável da natureza, da questão mediunidade, da intercâmbio com o mundo espiritual, da ação dos espíritos, da sintonia com os espíritos. Tínhamos estudado algumas técnicas energéticas, como o reiki, a acupuntura e outros que eu já citei, e trabalhávamos já em equipes mediúnicas no socorro de espíritos com a técnica de apometria, que nos abriu novos e amplos horizontes também. Mas mesmo assim ainda faltava alguma coisa. E nessas pesquisas dessa falta de alguma coisa, acabamos descobrindo então a intensa interferência anímica no psiquismo, nas condutas, nas decisões, na saúde, na vivência das pessoas, na consciência das pessoas, que eram as interferências realizadas pelas personalidades múltiplas que representavam as encarnações passadas. No início, trabalhando com TVP, nós julgávamos que a pessoa encarnada era detentor de possibilidades mnemônicas ou de acesso às suas memórias de passado, mas que aquilo não formava, que a personalidade de passado
ela se diluía no espírito de imediato. E estudando isso mais a fundo, a questão anímica, e observando conhecimentos milenares que já existiam, mas em função da falta de cultura, do autoconhecimento, não se estuda praticamente as questões da alma, as questões anímicas, o que acontece com a pessoa quando morre o corpo, se ele se integra ao espírito, se não se integra, se ele é o espírito, o que ele é ao final de contas. Então, aí começamos a perceber que haviam 2 tipos ou 3 tipos de interferências que não eram estudadas. E dentro da doutrina espírita que nós participávamos, que nós havíamos escolhido como um caminho de filosofia e religião, começamos a estudar o seu lado científico e vimos que aquilo que era chamado de animismo dentro da doutrina espírita e até rejeitado por alguns, era na realidade um campo extremamente fértil para estudos, para entendimentos e para terapêutica, porque personalidades do passado que entram no mundo espiritual em pleno desentendimento e desconhecimento dessa realidade, acabam muitas vezes ficando perdidas, confusas, ou então estão carregadas de traumas, medos, automatismos, apegos e outras questões, e acabam então interferindo sempre na nova encarnação, que nem sempre é demorada. Na maioria dos casos, ou melhor dizendo, numa boa parte dos casos, ela pode demorar um bom tempo, 50, 100 anos para a pessoa retornar. Mas o outro 50% retorna quase que de imediato, às vezes com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, está de volta. E como nós não havia estudos sobre isso, então não se percebe que aquela criança com problema, ou aquele jovem com problemas, com condutas um tanto estranhas, às vezes com uma rebeldia muito vigorosa, uma insubordinação muito grande, ele na realidade está altamente influenciado pela personalidade anterior que viveu no mesmo meio e que foi a pessoa mais velha, já com personalidade consolidada, com o seu modo de ser consolidado, com hábitos, com o seu jeito de ser, com o seu gênio construído, e ele volta e passa a querer agir daquela mesma maneira que agia antes, com seus vícios e tudo. Então, até que você entenda essa realidade e possa descobrir uma maneira de atuar para transformar isso, pode transcorrer um tempo, e foi o que aconteceu conosco. Mas ao longo das nossas intensas investigações, das nossas intensas experimentações, fomos fazendo então uma diferença entre o que era a ação de espíritos e a ação dessas personalidades de passado. Vimos também que a mente, que é um instrumento poderoso que Deus colocou em nós, podia construir como que clones ou cópias nossas e projetá-las. Então passamos a perceber que tinham alguns problemas bastante raros, mas altamente prejudiciais, que eram causados por esses clones, que seriam os papéis, ou seja, as ideoplastias. É como se nós construíssemos uma cópia nossa para um determinado fim, e se ela é bastante vitalizada, é bastante utilizada, depois ela não se destrói com facilidade. Vou dar um exemplo prático disso, uma analogia simples, para que vocês possam ter clareza disso. Vamos imaginar uma pessoa corretíssima durante o dia, cuida das suas obrigações familiares, sociais, profissionais, mas durante algumas horas da noite ele se mascara e sai por aí, lá no sítio a gente dizia, sai roubar galinha. Ou então sai por aí, vê se acha alguma coisa para ele furtar. E ele pratica isso muitas vezes durante a sua vida. Então ele criou um personagem para um determinado momento, porque depois, no cotidiano, ele volta a agir como uma pessoa supostamente normal, bem vista e acima de qualquer suspeita. Um dia ele pode ser descoberto ou não. Se for descoberto, será sorte dele, porque vai ser desmascarado. E aí destrói aquele personagem. Mas se ele não for desmascarado, esse personagem permanece ocultado pela mente dele, mas vivo e ativo. E numa próxima encarnação, esse personagem vai ser reativado e entrará em ação prejudicando. É comum
pessoas que ouvem vozes e pessoas às vezes com sérios distúrbios mentais estarem afetados por esse tipo de problema. Tem as projeções que eu posso, por vontade própria, me desdobrar e me projetar à distância, sem que isso forme uma personalidade múltipla que representa uma existência de passado. Então, essa é uma personalidade momentânea, uma projeção momentânea. Então, são potenciais do nosso psiquismo, da nossa individualidade, do nosso ser, que podem fazer verdadeiros milagres. Como dizia Jesus, que até hoje são colocações, algumas colocações dele não são bem entendidas, mas que aos poucos, na medida que nós vamos estudando a nossa natureza, elas vão ficando mais claras e vamos percebendo que Jesus colocou talvez tudo em nossas mãos e nós não tiramos o devido proveito e ainda nos prejudicamos com as ferramentas que a lei divina já nos concedeu, já nos colocou em mãos e que nós não estamos utilizando devidamente. Então, quando Jesus diz, vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais, ele está dizendo que nós temos já a natureza e a propriedade de criação, de geração, de realização, de produzir verdadeiros milagres que Jesus produzia, que no fundo não eram milagres, era a utilização do conhecimento e da força mental desenvolvida. É o que nós temos. Então, se nós imaginarmos este pequeno aparelho aqui que nos coloca em contato com o mundo, com imagens e sons, a qualquer momento, quase que instantaneamente, com uma diferença mínima de tempo, se nós estivermos falando com o outro lado do mundo, isso é um verdadeiro milagre. Um pequeno aparelho desse, que antigamente 10% dele já enchia uma sala aí de 40 metros quadrados, hoje cabe na palma da sua mão um minúsculo aparelho que faz verdadeiros milagres. Então, esse é o potencial divino instalado em nós. E falou também do nosso poder de transformação, que eu martelo sempre em cima disso, falo sempre que nós tomemos consciência disso, que é se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, você remove montanhas. E eu falo muito disso porque nós muitas vezes nos prejudicamos seriamente em virtude da falta de atenção e do conhecimento a essa recomendação. Porque se eu coloco a minha força mental ou repito todo dia as mesmas palavras negativas, alimento os mesmos pensamentos ou sentimentos negativos, eu vou causar sérios problemas para mim mesmo. Então, eu preciso tomar consciência disso, preciso ter isso claro em minha mente, porque assim como eu posso causar seríssimos problemas, bem utilizado esses conhecimentos e essas ferramentas, eu posso produzir verdadeiros milagres de saúde, de harmonia, de progresso, de prosperidade e de equilíbrio em minha vida. Então, isso está em nossas mãos para ser utilizado e para vocês que nós estamos repassando essas informações, que talvez vocês já saibam, a maioria delas já tenham consciência, já sejam estudantes do assunto, então não vão acrescentar muita coisa, mas para aqueles que ainda não sabem, seria muito bom e importante que tomassem conhecimento, que se aprofundassem nesses conhecimentos, adquirissem essas informações, porque elas serão valiosíssimas na sua vida daqui por diante, até porque nós estamos vivendo o milênio do mentalismo e vamos precisar usar muito mais a nossa consciência, ter muito mais responsabilidade com o que nós estamos fazendo das nossas vidas agora e com o exemplo que nós estamos dando para aqueles que vão nos suceder, que são nossos filhos e nossos netos, né? Então é muito importante que, se você não puder deixar muita coisa, tenta deixar o mínimo de maus exemplos e o máximo de estímulo, pelo exemplo que seja de interesse, pelo entendimento da natureza humana, das leis divinas e de como compatibilizar a vida com as leis de forma a não construir mais tantos problemas, tantos distúrbios, tantas patologias e tantos problemas, sejam políticos, sociais,
profissionais, financeiros, né, que muitas vezes só existem em função da nossa incúria, dos nossos descuidos, das nossas irresponsabilidades ou inconsequência ou da nossa omissão, conforme eu fiz lembrar no início da mensagem que eu vi na internet, da pessoa nos convidando à responsabilidade com o atual momento político evolutivo atual do planeta, que nós vemos o mundo desabando agora por irresponsabilidade e inconsequência de alguns que estão propondo teorias muito prazerosas e facilidades que só vão redundar em desgraça e sofrimento, como nós já vemos com os nossos países vizinhos e outros distantes de nós, que vem acontecendo há muito tempo. Então, vamos usar a nossa inteligência, a nossa atenção, vamos ser previdentes, refletir na hora de agir para poder construir, levar a efeito ações positivas e construir um mundo melhor para nós mesmos. E quem quiser fazer parte desta turma, deste grupo que busca esse caminho, está convidado. Todos vocês estão convidados.